Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós temos uma live super especial. É uma live com o Dr. Breno. Eu não sei se vocês notaram o sobrenome, Dr. Breno Ortiz, juiz do trabalho. E ele é meu irmão, então uma live com meu irmão. Ele foi intimado a fazer essa live, olha só que bacana. Muito obrigada pelos cumprimentos, né? Já tô vendo o pessoal desejando um feliz Dia dos Professores, né? Quando eu marquei a live, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu tô mais feliz ainda, né? De estar no Dia dos Professores junto com os meus alunos, torna tudo muito mais especial, né? Então, e o que é bacana, né? Além do fato de ser meu irmão, é que o Breno, vou chamar de Breno, a gente já combinou antes que vamos deixar as formalidades de lado, né? É uma live, então ele já falou para mim, Valquíria, vamos tirar o doutor, né? E ele estudou Direito na Faculdade de Marília, eu também fiz a Univem lá em Marília, nós somos de Marília, fizemos a faculdade em Marília. E o Breno, desde cedo, já no terceiro ano, que para quem faz a faculdade em semestre, seria no sexto semestre, começou o estágio na área trabalhista. E assim que ele se graduou, né, tirando a OAB, ele exerceu a advocacia trabalhista durante 7 anos, né? Então, ele só prestou concurso depois de muito tempo na advocacia trabalhista. Ele tem uma larga experiência na advocacia trabalhista e também estudou para concurso, né? Então ele vai contar para a gente como é essa experiência na advocacia, né? Para quem presta concurso público, como que é. E hoje está na magistratura já desde 2009. Então, são aí 11 anos de magistratura do trabalho. Caramba, gente, bastante tempo, né? Ele hoje não, desde 2015 é juiz fixo, juiz auxiliar fixo lá na comarca de Bauru. Então, vamos chamar, né, o Breno, vamos convidar ele aqui agora. Eu chamo ele para convite enviado. O Breno aceita para você se juntar aqui a nós. Boa noite, deu certo? Aê! Seja bem-vindo! Deixa eu Deu baixar um certo? pouquinho Tá, aqui, tá que agora ouvindo? tá tudo certo, ouvindo bem. Seja bem-vindo. É um prazer fazer uma live com meu irmão no Dia dos Professores, gente. Que Uhum. coisa ótima! E eu estava contando pro pessoal que nós fizemos ambos faculdade em Marília, né? E você tem. Hoje você é juiz do trabalho, mas você advogou muitos anos na área trabalhista, né, Breno? Então você pode contar um pouquinho para a gente como que foi a sua experiência na advocacia trabalhista? Conta para a gente como é que foi ser um advogado trabalhista. Vamos lá. Boa noite primeiro para todos. Agradeço pelo convite de poder conversar um pouquinho com você sobre a experiência que eu adquiri ao longo desses anos. É uma data especial, né? Dia dos Professores. Nossa mãe é professora, então para nós é uma data muito especial, né? E realmente nós fizemos lá a faculdade na Univem e mais ou menos no terceiro ano eu entrei como estagiário não remunerado, né? O pessoal chamava de como é que é? Escraviário, alguma coisa assim. Diário, É, escraviário. é o estagiário não remunerado, mas faz parte, é normal, né? Ó, o Maurício, o Marcel tá entrando aí, pessoal. Os colegas juízes estão participando da live. Então vamos Ah, que lá. E aí eu bacana! comecei com um estágio não remunerado no escritório, já entrando bastante na prática trabalhista. E depois de um tempo, estágio remunerado. Depois, quando me formei, já passei na OAB
logo no início, porque o tempo de advocacia como estagiário, né, no tempo de estagiário ajudou muito na prática das peças processuais, aprendi muito com o doutor Alexandre, é, nosso primo Emanuel Júnior, nosso tio Emanuel, todos eles sempre ajudaram, né, no desenvolvimento e ajudaram demais. E depois me tornei associado do escritório. Passado um tempo, eu me tornei sócio do escritório e fui advogado trabalhista aí por cerca de 7 anos, né, 6 anos e meio, 7 anos, se contar o tempo de estágio, fiquei bastante tempo convivendo de forma bastante intensa na advocacia. Era advocacia mesmo, né, das 8 da manhã às 8 da noite, se precisar de final de semana para resolver problemas, era bastante coisa para fazer. Inicialmente, como era um escritório formado pela maioria tributarista, nós começamos só com advocacia para empresas, né, fazendo defesas de empresas. Só que eu tinha uma tese e convenci os sócios de que advogar para reclamante de forma idônea, responsável, era possível não se queimar com as empresas, porque o escritório empresarial eles tinham medo de manchar o nome do escritório fazendo advocacia do reclamante, né? Porque essa lide, essa disputa entre os donos da empresa e quem entra com a ação. Mas eu falei para eles, eu tenho certeza que se a gente fizer de forma correta, não só não mancha a imagem do escritório, como fortalece. Depois de um tempo, eu consegui convencê-los e assim nós começamos também a advogar para os reclamantes. E foi algo muito enriquecedor, né? Eu gostei bastante, porque aí eu consegui ver os dois lados, tanto o lado da empresa quanto o lado do empregado. E com o tempo, essa minha tese foi sendo comprovada. Está bastante calor aqui, Maria. E foi sendo comprovada. Eu me lembro até de uma vez que uma juíza aqui de Marília, quando teve uma ação grande contra uma empresa, e o advogado era de São Paulo, ele começou a audiência falando que eu tinha inventado toda a petição, que eu estava pedindo absurdos e que aquilo não se fazia. A juíza interrompeu e falou: não, o doutor Breno trabalha de forma correta, os pedidos são sempre muito bem fiéis Bacana. à demanda, não há exageros. A juíza me defendeu. Né? Olha que Olha que interessante. importante que é para criar reputação de competência, né, no trabalho. Que importante isso. Verdade. Então aí foi comprovando essa minha tese, né? Que você advogando de forma correta, você vai fortalecendo a imagem e não prejudicando. E eu gostava também de fazer auditoria, que hoje o pessoal chama de compliance, né? Com o nome mais bonitinho. O que é isso, né? Eu acho importante, é um ramo interessante. Você vai na empresa, verifica os documentos, vê o dia a dia dela. Eu passava 1, 2 dias inteiro na empresa, depois voltava para o escritório, fazia todo um relatório, elaborava um relatório e depois apresentava para os responsáveis da empresa, indicando que está certo, que está errado, porque não adianta só estar certo, tem que documentar certo. Porque quando É você chega verdade. na frente do juiz, como é que você prova o que está certo? Então, muitas vezes a empresa fazia tudo correto, só que não documentava de forma correta. Às vezes estava errando em alguma coisinha, então você ia lá e orientava. Então, eu gostava muito de fazer esse serviço de auditoria e de compliance, porque você fidelizava também a empresa, né, o cliente, ele passava a confiar em você e a partir dali ele iria sempre te consultar. Eu acho que é um nicho muito importante e que eu acho que é pouco explorado ainda, né? O pessoal hoje explora, mas ainda pouco. E eu fui formando uma carteira de clientes, né? Normalmente, para você ter uma tranquilidade na advocacia, são aí uns 10 anos para você formar uma carteira. Quando eu estava começando a formar, que eu passei no concurso da magistratura. É mais ou menos É, isso, né? Da advocacia que eu tinha para falar é isso. em torno de uns 10 anos para ter um conjunto de clientes, né, para se manter na advocacia, né? E porque, como você já estava conseguindo formar a sua clientela, o que te levou a prestar o concurso de juiz do trabalho? O que te inspirou a seguir essa carreira? Então, eu tenho, assim, ainda o sentimento ingênuo de querer compartilhar, de querer ajudar o mundo, de querer modificar o mundo, né? Deixar alimentado esse sentimento que eu sei que é ingênuo.
E eu pensei muito, numa certa fase da minha vida, o que que eu queria para mim, o que que eu iria fazer. Ó, o Carlos Eduardo aí, de Assis, nosso amigo que era de Assis, está participando da live também. Advogado hoje, né? E mandando um Ah, que alô para ele. bacana. E, e aí eu decidi que, como juiz do trabalho, eu poderia contribuir, poderia estar prestando um serviço para a sociedade, poderia estar ajudando na distribuição de justiça, porque eu via muitas coisas erradas, a gente sabe muitas coisas que tem errada, e eu não queria é, ficar restrito à advocacia, eu queria integrar o Poder Judiciário e estar ajudando dentro do Poder Judiciário para prestar serviço para a sociedade. O juiz ele atua pacificando as chagas sociais. É como se fosse uma doença social quando surge a lide. E você tem que trazer pacificação, seja por meio da conciliação, seja pela distribuição, né, distribuição do direito, esclarecendo quem que está certo, quem que está errado. E a partir daí que eu comecei a estudar para esse difícil concurso da magistratura. Prestei um concurso, vi que o assunto realmente era apaixonante, eu queria aquilo, buscava aquilo. O Adriano também assistindo a live, um abraço para o Adriano. E comecei a me dedicar para o concurso. E no caso, você precisou parar de trabalhar para estudar para concurso? Como você conseguiu? Porque na época você já era formado e a gente, como que você conseguiu se dedicar para o concurso? Porque você mesmo falou que é um concurso difícil, né? Você teve que parar de trabalhar para só estudar? Você conseguiu trabalhar e estudar? Como é que foi essa fase de estudar para concurso? Porque eu tenho muitos alunos que fazem faculdade e trabalham o dia todo, né? No seu caso, você acha que dá para compatibilizar as duas realidades de trabalhar e estudar para concurso? Foi o que aconteceu no seu caso? Como que foi? Então, é assim, é, eu comecei essa minha decisão de estudar para magistratura do trabalho, né, foi mais ou menos 3 anos depois de formado. Então, até os 3 anos depois, eu apenas advoguei mesmo. E, como eu falei, eu me apaixonei pela ideia de ser juiz do trabalho e comecei a me dedicar. E estava no início da formação da minha carteira, né, de cliente, ou seja, a remuneração não era alta, era pequena. E, portanto, eu cheguei a pensar em largar a advocacia. Conversei com nosso tio Manuel, que creio que esteja assistindo a live, não sei se ele vai lembrar dessa conversa, e eu falei, olha, será que não é possível o senhor me ajudar? Uma pequena ajuda de custo, eu largo, fico só estudando, é o suficiente, minha remuneração hoje não é alta, né? Só para estudar. E ele me orientou, ele disse que, na opinião dele, era importante continuar trabalhando efetivamente para desenvolver um raciocínio jurídico apurado. Né? Você ter um raciocínio jurídico, isso você desenvolve muito com a prática da advocacia. Né? E eu segui a orientação dele. Né? Eu fiz o quê? Continuei trabalhando. Além disso, você continuar trabalhando é importante porque deixa um plano B. Porque você não pode depositar todas as suas fichas na aprovação. Eu Isso é verdade. conheço muita gente boa que não passou no concurso. O concurso depende de muito esforço, muita dedicação, mas também há o fator sorte, há o fator que aquilo era mesmo para sua vida. Às vezes a pessoa simplesmente não passa, né? Pessoas muito boas, não conseguem encaixar a forma de Exatamente. estudo, a vida e não passar. Então é bom ter um plano B também, né? Então, e eu gostava muito de advogar, então eu seria hoje um advogado trabalhista muito feliz. Né? Eu gostava da advocacia trabalhista. É muito emocionante, é muito gratificante. E, então eu resolvi continuar. E aí eu trabalhava 8, 10 horas por dia e estudava 5, 6 horas por dia, dormindo aí uma média de 6 horas. Criei até esse hábito, até hoje, né? Até hoje eu durmo 6 horas por dia. O hábito surgiu aí com os estudos. E na época de prova, aí eu garimpava mais tempo ainda para conseguir aumentar o tempo de estudo. Era comum eu estudar, né, no apartamento nosso, caminhando com o livro na mão,
para não dormir, né? Se eu sentasse, já começava a vir o sono e eu dormia. Além disso, Você ia tomava andando Red pela Bull, casa café. com isso. O pessoal ia estudar para concurso, tinha uns que tinha que tomar ansiolítico, essas coisas para acalmar. Eu tomava Red Bull para poder ficar ligado. Eu ficava muito cansado, né? Mas eu acho que isso é gratificante e sempre me ajudou bastante. E depois eu vi que realmente foi importante, né? Quando eu estava no segundo ano de estudos, eu prestei um concurso em São Paulo, no TRT de São Paulo, e já cheguei na fase de sentença. E eu observei que eu passei da segunda fase por causa do raciocínio jurídico, porque a segunda fase, ela exige muita doutrina, e eu não tinha um bom conhecimento da doutrina. Minhas respostas foram todas curtinhas, rápidas, mas sempre embasando na lei e nas súmulas. E passei, né? Então eu vi que como era importante desenvolver esse raciocínio jurídico, né? Então eu vi que realmente foi muito importante continuar trabalhando. Então, quem pode trabalhar na área jurídica, melhor, porque aí você seja técnico, analista, advogado, né, porque está ajudando nesse desenvolvimento da área do raciocínio jurídico. E ainda tem um plano B. Agora, quem não pode trabalhar na área jurídica, por causa de alguma questão familiar ou necessidade de vida, paciência, né, continua trabalhando e se esforça no resto do tempo. Exatamente. E você falou de um concurso de juiz do trabalho. Para o pessoal entender como é o concurso de juiz do trabalho, quantas fases ele tem, o que o pessoal fala que tem exame oral, prova teste, como que funciona? Como que o juiz é testado? A prova, Fazendo concurso. a prova da magistratura, ela é muito concorrida, principalmente nas primeiras fases, né? E depois, nas últimas duas fases, aí já passa a ser concorrência com você mesmo. Você tem que atingir o nível de passar. Aí muda o formato, né? No início, nas duas primeiras fases, você tem uma grande concorrência em número de candidatos. Já na terceira e na quarta, você tem uma concorrência com o seu nível de conhecimento, né? Se você não atingir esse nível, você não passa. Ela tem quatro fases. Testes, a primeira, depois perguntas dissertativas, né? Depois uma prova prática de sentença, depois uma prova oral. Tem a quinta fase, que é a apresentação de títulos, mas aí já não é mais eliminatória, apenas classificatória. E cada fase, você tem que dançar conforme a música. E cada fase toca uma música. Né? Eu demorei um ano aí para entender um pouquinho isso. Por exemplo, a primeira fase, que são testes, você tem que realmente decorar os códigos, as súmulas, as OJs, é decorar, não tem para onde correr. Por que, que é decorar? Né? Eu demorei mais de um ano para entender isso. Porque quando cai uma questão sobre lei seca ou sobre súmula, é uma questão dada, né? É uma questão fácil, que está na lei, é explícito. E quem está no nível bom para ser aprovado, para passar no concurso, não perde essa questão. Então, como na primeira fase há uma concorrência muito grande, uma nota de corte alta, se você não decorar a lei, não decorar súmulas, você não vai conseguir chegar nessa nota de corte. Porque quem já atingiu esse nível de chegar na nota de corte, não perde questão dada, não perde questão fácil. Então, a primeira fase é preciso estudar, preciso estudar a lei e a súmula. Claro que você vai ler na doutrina, às vezes no cursinho, alguns institutos jurídicos clássicos, como controle de constitucionalidade, ou algum outro que você tem dúvida, mas sem decorar a CLT, Código de Processo Civil, Código de Sigilo, você tem que pegar o edital e tópico a tópico, você vai ter que decorar. Né? Leis esparsas, eu fiz uma pasta enorme de leis esparsas, porque aí eu ia prestar Explica um ao concurso que pessoal aí o que é leis esparsas, Breno. Explica ao pessoal o que são a lei leis esparsa não está esparsas. em nenhum código, é uma lei que foi editada pelo executivo e que não está em nenhum código. Então, eu fui prestar um concurso que era segundo a lei da mãe social. Eu falei, mas quem que é a mãe social? Nunca ouvi falar da mãe social, porque eu não tinha ainda visto. Né? E lá vai eu imprimir a lei da mãe social e decorar a lei da mãe social.
Então você tem que ir fazendo isso, você vai percebendo as pegadinhas, né, da primeira fase, decorando até chegar no nível de passar da primeira fase. A segunda fase são perguntas dissertativas. Aí vai exigir muito, né, de você um conhecimento doutrinário muito aprofundado. Então aí você tem que entrar de cabeça nos livros. Qual que é a dica? Fazer fichamento dos livros. Você pega o livro e vai fichando ele. Eu fazia no computador, né? Então eu fazia o fichamento. O Marcelo brincando, vocês não conhecem a história da Larissa. A Larissa é um caso à parte. Mas vamos lá. Eu ia fazendo o fichamento dos livros, né? Então, e por que que isso é bom? Porque além de gravar, você tem ali gravar, salvo, né, o arquivo, e você pode consultar e relembrar tudo rapidamente. O que te ajuda em outros concursos e também te ajuda na fase oral, que você tem que estudar em 24 horas o ponto sorteado. Então, a dica importante é você fazer o fichamento dos livros, né? E o que também é importante, fazendo um parênteses? Ter foco, né? Então, eu quero uma estatura do trabalho. Então, você tem que pegar o edital da magistratura do trabalho, e aí sim, Ministério Público do Trabalho, analista do TRT, tudo que for dessa área. Não adianta eu querer É prestar. algo que mostra edital parecido, né? Isso, editais parecidos, porque o mundo do direito é um verdadeiro oceano, né? Então, não adianta você querer dominar tudo, você não vai conseguir. E, e aí você estabelece um foco. Né? Eu quero o direito estadual, né? Juiz do direito. Então, aí você vai nesse foco. Eu quero ser do Ministério Público Estadual. Então, o foco é esse. Magistratura do Trabalho é esse. E aí você fica nesse foco. Um outro parênteses que eu também gosto de falar é tomar cuidado com os rótulos, né? Então, eu, por exemplo, sempre fui um aluno mediano. Eu nunca fui um aluno nota 10, tanto na escola fundamental quanto depois do ensino médio e também na faculdade. Eu sempre fui um aluno mediano. Mas a partir do momento que eu alimentei o sonho de querer ser juiz, eu me dediquei de forma persistente até conseguir passar. Então, mesmo que eu fiz uma escola, uma faculdade que não é de ponta, eu fiz a faculdade e eu não tirava só nota 10, mas você quer passar naquele concurso, seja magistratura, seja qual for, é dedicação e persistência que vai determinar passar ou não, né? Pelo menos criar um cenário favorável para passar. Da mesma forma também os alunos nota 10, porque às vezes o aluno nota 10 ele passa a ser obrigado a fazer o concurso. Você é muito bom, você tem que ser juiz. Às vezes o cara não quer isso, o cara quer ser É uma advogado, obrigação, né? ele quer ir na área acadêmica, enfim, né? Tem que procurar, tem que analisar. Fechando parênteses e indo para a terceira fase, então, primeira tese, segunda dissertação, terceira uma prova prática de sentença. Eles dão uma prova, um processo simulado, você faz a sentença à mão. E aí é verificado muito a sua aptidão para analisar o ônus de prova, né? Então, eles analisam se você consegue ser juiz. O juiz tem que julgar. Então, uma parte provou A, outra parte provou B, quem está com a razão? Para quem não sabe o que é ônus de prova, você pode explicar para o pessoal assim que É quem está tem no a começo da obrigação de provar, faixa? né? O ônus de prova é quem tem a obrigação de provar. Então, vamos imaginar que o empregado entra alegando danos morais, falando que foi ofendido. Quem tem a obrigação de provar? O empregado, em regra. Ele terá que ter testemunhas para provar que foi ofendido. E o ônus de prova no seu trabalho ele muda o tempo todo, conforme o caso, e só realmente o estudo e a prática que vai te trazer essa aptidão de verificar de forma rápida o ônus de prova. Uma dica importante para a fase de sentença é você já elaborar altos textos e decorar o alto texto, né? Então, alto texto mental, né? Não querer... o Luiz Urzeta aí, ele passou comigo lá em Minas. A Vanessa também entrou. Tem bastante juiz assistindo, viu? Divulguei no grupo. Então não posso falar errado aqui, senão eles vão ficar bravos comigo. Então, os autos textos, eles ajudam porque você não perde tempo elaborando. Então, você vai decorando os autos textos, por exemplo, das preliminares, né, da sentença, a parte final da sentença, que é o dispositivo. E aí você
adapta o que você está vendo ali e escreve o autotexto, né? Faz uma adaptação, mas não perde muito tempo elaborando, porque não dá tempo. É impressionante, a Vanessa também entrou. Não dá tempo, é impressionante como as 4 horas de prova não dá tempo de fazer a sentença. Você faz correndo, se matando, e no final você olha para o lado e você vê a cara de desespero dos outros candidatos que estão vendo que não vão conseguir terminar a prova. Então eu sempre deixava meia hora para o final, para fazer um dispositivo bem bonitinho. Eu corria no meio da sentença, começava bem bonitinho também, no meio você corre, pega o tópico principal, sempre tem, trabalha bem nele e finaliza também bem bonitinho. Isso ajuda você a impressionar a banca. E a fase oral, aí na fase oral é analisado o conhecimento do candidato e o comportamento. Então é provocado, tem inúmeras perguntas, é sorteado um ponto 24 horas antes. Então. Qual foi o seu ponto, Breno, quando foi o seu oral? Qual que foi o seu O ponto ponto? é bem grande. O ponto é bem grande, mas envolvia os princípios de trabalho, os princípios constitucionais. Ele é bem extenso. Eu não vou lembrar agora, já há 11 anos, né? Não vou lembrar exatamente como foi. O que eu me lembro, que foi muito interessante, aí entra também o fator sorte, é que um dos examinadores falou assim, ó, esse ponto não, aliás, esse tema não está no seu ponto, mas eu queria saber a sua opinião. E por que eu digo sorte? Porque no mês anterior, quando houve a mudança legislativa, era sobre ingressar com o dissídio coletivo em comum acordo. Eu falei, nossa, é um tema interessante, eu vou estudar a fundo isso. E eu estudei a fundo aquele tema. Fiz praticamente uma monografia daquele tema. E quando ele falou isso, eu quase levantei e fui abraçar ele, né? Porque não estava no meu ponto. Não estava no meu ponto. E eu sabia como responder, eu respondi muito bem. E ali praticamente acabou meu exame oral. Eles viram que eu estava bem preparado. O exame oral durou 35 minutos, no máximo. A média era 40, 50. Porque se o candidato vai se enrolando, eles vão puxando, né? Eles começam de um lado para o outro, né? Vão puxando de um lado para o outro. E como eu respondi bem, até inclusive essa, quando chegou na fase do advogado, como eu era advogado, eu já sabia como o advogado pensa. Então, toda pergunta que o advogado fazia, pela lei seca, eu tinha que falar não. Mas eu sabia que ele estava perguntando para mostrar se eu seria um bom juiz. Um bom juiz tem que ter também bom senso. Então, olha, nesse caso tem que ter bom senso. Por exemplo, a parte tem que comparecer presencialmente no fórum. Aí ele pergunta, uma idosa de 90 anos não consegue se dirigir ao fórum, ela pode dar uma procuração para o filho dela? Não, teoricamente, com bom senso, eu aceitaria, sim. Então, a gente vai com bom senso, se o advogado vai pensando dessa forma. Então, ajudou muito. Entendi. Você falar? Entendi. E o concurso até hoje continua com 4 fases. Eles mantiveram, continua com 4 fases. E Breno, eu estava vendo aqui no bate-papo, teve uma pergunta bastante interessante, perguntando na advocacia, tem diferença da justiça estadual para a trabalhista? Teve essa pergunta, eu acho que seria bacana esclarecer qual que é a diferença do advogado na área trabalhista para a justiça estadual. Isso não fica claro para as pessoas, né? E aí eu queria também que você contasse um pouco como é o dia a dia de um juiz do trabalho. Tá, vamos lá. A diferença maior que eu senti na advocacia é que na estadual tem muita prova documental, tem muita matéria de direito, né? Prova testemunhal, ela não é essencial. Muitas vezes tem a prova testemunhal também, mas muitos processos seguem sem prova testemunhal e é comum um processo ter 1, 2, 3 pedidos. Na trabalhista, há muito o princípio da oralidade, né? Então, em regra, você vai ouvir testemunha, porque você tem que desconstituir uma prova ou
realizar uma prova. Em regra, então, a prova testemunhal é muito importante. O depoimento pessoal também é muito importante. Então, o princípio da oralidade, da concentração dos atos, eles são muito intensos na trabalhista. Né? Então, a audiência trabalhista ela é muito intensa. Né? No estadual, claro que também, mas você vê essas pequenas diferenças. Né? A questão que eu tinha falado do oral, que eu esqueci de dar uma dica, eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações. Ah, É importante fazer um cursinho. Quem chega na fase sentença, quem chega na fase oral, é importante fazer um cursinho. Eu mesmo, quando fiz o primeiro cursinho para fase oral, eu terminei o primeiro dia, liguei para Larissa, minha esposa, e falei, ó, eu não vou passar, não dá. Não tem, eu tô muito cru, né? Não consigo. Aí, para o segundo dia, utilizando as técnicas que foram ensinadas no cursinho, eu já fui bem, ganhei confiança. Então, é importante fazer os cursinhos na prova de sentença também, para aprender como formar, né, a sentença. Ela também é bastante interessante. Né? Então, é importante fazer esses cursinhos que ajudam, né, principalmente na prova prática de sentença e na preparação para o exame oral. bacana. É uma dica importante, né? Porque, como você falou, cada fase tem um jeito de estudar, né? E as duas primeiras fases que você falou da prova teste, a prova escrita, serve também para o exame da OAB, né? Que a prova da OAB, ela também tem algumas perguntas que é bom saber a lei seca, porque você consegue, de cara, sabendo a lei seca, já eliminar uma série de questões. Então, o que você falou para a prova da magistratura cai bem para a prova da OAB também. E a gente estava falando também, as pessoas gostariam de saber, né? Muitos alunos me perguntam sobre o dia a dia de um juiz do trabalho, porque se fala, né? Quando a gente dá aula de direito constitucional, nós explicamos da justiça estadual, da justiça do trabalho, mas como é o dia a dia de um juiz trabalhista? Qual o volume de processos que vocês têm em um mês? Quantas liminares você dá, por exemplo, em um dia, em uma semana? Para a gente ter ideia do volume de trabalho que vocês têm. Conta para a gente um pouquinho como que é o dia a dia que você tem, né, na Justiça do Trabalho. Certo. O trabalho do juiz trabalhista, ele é muito intenso, muito direto com os advogados, com as partes, por causa disso mesmo que eu acabei de falar, do princípio da oralidade, da concentração dos atos. Então, em regra, o processo ele vai para a audiência, né? E, em regra, vai ter instrução. Já ouvi várias palestras em que o palestrante diz que quando um advogado trabalhista pisa no fórum, o coração até acelera, porque ele sabe que a audiência trabalhista é uma montanha-russa, né? Vai acontecer de tudo. Contradita, testemunha, o juiz fica bravo, o advogado fica bravo, a parte tenta intervir, enfim, a audiência trabalhista ela é muito intensa, ela é muito rica, né? É um contato muito pessoal com as partes e com os advogados. Eu tenho o Alexandre, o doutor Alexandre, que era o sócio no escritório, o tributarista, ele falava que quando ia fazer uma audiência trabalhista, às vezes ele ia para cobrir alguma necessidade, ele disse que se sentia num jogo de truco, por causa desse princípio da oralidade, né? É muito, muito intenso, muito rápido. Se o advogado não Realmente. tem o feeling do ônus da prova, fica difícil para ele, ele tem que ir dominando o ônus da prova, por isso que é muito importante o advogado estar sempre estudando o direito do trabalho e seus institutos. Né? Então, nós temos um contato muito intenso com as partes e com os advogados. Né? A maioria vai para a pauta. E aí, por exemplo, em Bauru, antes da pandemia, podemos falar que tinha, em média, 50 sentenças por mês que chegavam das audiências e também do encerramento que havia na secretaria. E aí você coloca uma média de 3 a 4 horas para cada sentença, você já tem um bom número aí para saber o quanto que o juiz trabalha. Além disso, você tem toda a pauta de audiência, os despachos, os pedidos liminares. É difícil fixar um número, porque todo o processo de execução,
é muito difícil você fixar, porque depende muito, né? Um mês pode ter um monte, uma semana vem um monte de liminar, vem um monte de coisa, na outra semana já não, é tranquila, né? Então é difícil. Própria audiência, a audiência é uma caixinha de surpresa. Eu tenho um perfil de ser muito prático, até por causa do tempo de advocacia. Então, em regra, minha pauta vai no horário. Só que se você, de repente, tem que ouvir 3 testemunhas, 4 testemunhas, pronto, a pauta estoura. Então, às vezes você acha que vai ficar até 5 horas no fórum, fica até 6, 7, 8. Às vezes o contrário, você lê a pauta, né, e eu gosto de ler o processo antes da audiência, estudar. Você, nossa, aqui eu vou ficar até tarde, aí sai acordo, houve uma testemunha, agiliza, é uma caixinha de surpresa, você não sabe como, né, não tem como estabelecer. O que é interessante também notar que uma diferença do cível, que eu já até citei, mas é interessante falar novamente, é que a ação trabalhista tem muitos pedidos, né? 15, 20, 30 pedidos. Então, a audiência trabalhista ela é muito intensa também por isso, né? Você tem tópicos a serem, vários tópicos que necessitam de produção de prova oral, e é um combo, né? Como se fosse vários processos dentro de um. E aí a sentença também fica muito pesada. Às vezes você pega uma sentença que passa o dia inteiro em cima daquela sentença para conseguir dar fim nela. Às vezes 2 dias, às vezes 3 dias, a depender do caso. Então é um combo. Se você fosse dividir de uma forma muito simples em processos que precisam de perícia, processos que precisam de prova oral, processos que precisam de prova documental, que praticamente todos os processos têm esse tipo de pedido, você vê que já são 3 processos dentro de um. Mas a verdade é que são muitos. Então isso é algo que o pessoal não nota na trabalhista, mas quando você é juiz, você nota, porque dá muito trabalho tudo isso, né? Tanto na audiência quanto na sentença. E você sentiu assim que o fato de você ter sido advogado te ajudou em algum sentido na atividade de juiz ou uma profissão não tem nada a ver com a outra? Não, ajudou bastante, sim. Além do raciocínio jurídico que eu adquiri, a prática da advocacia, eu fiquei sentado como advogado, né? Então eu conheço o outro lado. Então eu sei quando o advogado está enfrentando dificuldades com o cliente, eu sei quando o advogado está com dificuldade com a testemunha, né, está encontrando dificuldade comigo, né, às vezes começa algum embate ali com o próprio juiz, né, então acontece. Então eu sempre procuro ter essa visão de falar, opa, estava do outro lado, eu sei como é que é. Só que até por estar do outro lado e às vezes encontrar dificuldades com juízes que não tinham lido o processo ou que não se dedicavam da forma que, né, eu entendia que era correta para a audiência, eu leio o processo antes da audiência. Né? O advogado lá de Bauru já sabe disso. Eu estudo o processo. E o mínimo que eu peço é que o advogado também estude. Ou seja, eu sou um pouquinho chato em relação a isso. O advogado começa a fazer pedido que não tem nada a ver com o processo, fala, mas doutor, por quê? Você quer saber disso para quê? Né? Cadê o pedido? Mostra para mim. Então, da mesma forma que eu estudo, eu espero que o advogado estude. 90% do tempo, 95% do tempo, o convívio entre advogado e juiz é muito tranquilo. Às vezes tem algum ponto de conflito, mas isso é natural da profissão. Ele está defendendo o lado do cliente, o outro advogado também, e o juiz tem que se colocar de forma parcial, tentando acalmar as partes. Né? Teoricamente, o juiz tem que ser o único a não ficar nervoso, o juiz tem que ficar calmo o tempo todo. Não, entendo que não é necessário o juiz ser arrogante, nervoso, para impor sua autoridade. Né? Não é necessário. Ele pode, basta ele dirigir a audiência com tranquilidade, com firmeza, que não é necessário entrar nesse lado. Então, eu procuro me vigiar em relação a isso. E sempre lembrando que quando eu fui advogado, às vezes chegam algumas petições que eu sei que algum juiz poderia indeferir. Mas eu falo, peraí, eu era advogado, eu lembro da dificuldade que eu tinha em relação a isso. Né? Por exemplo, cai a mesma audiência, no mesmo horário, em 2 varas. E a pessoa advoga sozinha. Né? Mesmo que tenha procuração, outros colegas na procuração,
na prática, ela advoga sozinha, né? No meu caso, por exemplo, só era eu advogado trabalhista, os outros eram tributaristas. Então, eu tinha que pedir, explicar, falar, olha, meu cliente, ele confia em mim. O advogado é um médico, então ele confia em mim. Eu preciso fazer audiência. Então, eu procuro ter essa visão, tentando compreender o lado do advogado sempre. O fato de ter sido advogado me auxilia em relação a isso. Eu acho uma profissão muito bonita e eu espero, depois de mais para frente, voltar a exercer essa profissão. E você estava falando é, que a audiência ela envolve conflitos, né? E você pode falar um pouquinho mais nessa situação conflituosa, como deve ser a relação entre juiz e advogado na hora que você precisa indeferir, na hora que um advogado se exalta, como você procura agir nessas situações? Porque é difícil para o advogado, ele está ali com o cliente, ele está ali com a testemunha, e às vezes o processo, a testemunha fala tanta coisa que você descobre na hora, né? Você descobre na hora algumas coisas que você fala, meu Deus, não sabia que era isso. E aí você vai vendo o processo, o advogado vai ficando nervoso, né? É natural. E às vezes, nesse momento de tensão, e o juiz indefere algum requerimento, e como você lida com essa tensão entre você e o advogado? Como você faz para não deixar a coisa tomar um mau caminho na audiência? Porque no final das contas, ali todo mundo quer a mesma coisa, quer encontrar a verdade no processo, né? Ou ao menos encontrar o melhor acordo para as partes, enfim, buscar o melhor resultado. Como você gerencia o conflito? Juiz, advogado, tendo, né, já tendo passado por essa situação, você já teve ali na pele do advogado que teve um indeferimento, que está ali com o seu cliente, né? É assim. Então, eu entendo que é inteligente manter um clima de urbanidade e fraternidade. Os juízes e os advogados vão trabalhar juntos a vida inteira, né? Quem quer seguir a profissão. Então, não é inteligente criar um clima de guerra, criar uma animosidade, Isso é né? importante. Eu sempre pensei nisso como advogado, né? E como juiz também eu penso nisso. É muito importante criar um clima harmônico, mesmo que defendendo os pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, o advogado ele pode ser firme, pode querer, requerer, né? Ele tem que entender que do outro lado o juiz que está em uma posição imparcial, ele pode indeferir. Aí o advogado protesta, argumenta. O juiz manteve, recorre, sem brigas, sem discussões, né? Não é necessário isso. Tem advogado que, infelizmente, ele confunde, né? Às vezes quer fazer cena com o cliente, então confunde que é necessário brigar. Não é. Eu sei também que tem juízes que abusam da arrogância do cargo e também tenta ficar por cima do advogado, né? Pressionar o advogado. Então, também não é inteligente, né? Não é legal, não é bom isso. Eu tento sempre, claro que, como todo ser humano, às vezes falha, mas eu tento sempre manter calmo, né? Eu tento sempre ressaltar essa urbanidade que tem que haver entre os juízes e o advogado. Muitas vezes eu falo, calma, doutor, né? Não fica nervoso, a gente está conversando, vamos resolver isso. Ou às vezes levanta a voz e fala, doutor, já constei seu protesto, o professor recorre. Não é necessário é, falar tudo isso. Né? Eu, às vezes já tive casos que o advogado começou a falar, eu deixei ele ficar falando, exaltado, né? Exaltado. Falando, quase que gritando. Quando terminou, eu falei, doutor, terminou? Vamos continuar? Não precisa ficar brigando, já constei seu protesto, o senhor recorre. Eu tento isso por até questão de autopreservação. Eu quero ter um. Não quero todo dia passar estresse, todo dia passar nervoso, todo dia ficar irritado. Senão, mais cedo.
Quero ter harmonia, né? Desenvolver Então uma, tem que... uma síndrome de Burnout, né? Não, a ideia é você construir um ambiente mais harmônico. É óbvio que vai ter momentos de conflito, faz parte, né? Mas como eu disse, 95% das audiências são tranquilas, né? São audiências que tanto os advogados quanto os juízes colaboram. Em alguns momentos nós temos alguns conflitos. A grande maioria não tem. O bom advogado sabe disso. Eu já fiz audiências com muitos advogados renomados, muitos bons, e você percebe quanto mais informação, formação, conhecimento, quanto melhor o advogado, mais calmo ele é, né? Mais tranquilo ele é. Da mesma forma, o juiz, a mesma coisa. O juiz tranquilo não é nervoso, né? Ele que ele não precisa criar uma casca, não precisa criar uma imagem, não. Ele consegue conversar com tranquilidade, né? Até com humildade quando necessário. Errou em uma coisa, vamos corrigir, né? Não tem problema. É isso que tem que pensar sempre. E vamos falar um pouquinho da testemunha, porque a testemunha na audiência trabalhista, ela é bem importante, né? Muitas vezes ela é o ponto-chave para a decisão de um processo. E como que o advogado ele vai lidar com a testemunha? Breno, qual que é a diferença entre um advogado conversar com a testemunha, porque ele tem que saber o que ela sabe, né? Não vai levar uma testemunha que ele não tem ideia do que vai falar ali na frente, né? Se bem que muitas vezes a gente descobre coisas surpreendentes na hora da audiência, cai morto ali na hora. Qual a diferença entre o advogado conversar com a testemunha para saber o que ela sabe, também explicar o que vai acontecer na audiência e instruir a testemunha? Explica para o pessoal. Eu tenho alunos aqui de todos os semestres, desde o primeiro semestre que está entrando na faculdade até o 10º. Então, explica para o pessoal o que é conversar e instruir. Qual que é a diferença? Qual que é o certo, qual que é o errado? Então, isso eu aprendi com o nosso tio Manuel, quando ele estava advogando junto. Ele me ensinou isso. Falou, o advogado diligente, o advogado prudente, ele conversa com a testemunha, ele investiga o caso, ele visita o cliente, ele vê o que está acontecendo. Então, eu vou advogar para uma empresa, eu preciso ir visitar a empresa, eu preciso ver o que aconteceu, preciso conversar com as testemunhas. Estou advogando para o reclamante, eu preciso também conversar com as testemunhas. O juiz, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, né? Então, o Luciano entrou aí também, boa noite. Então, o juiz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, ele tem que perguntar, se tem testemunha? Tem, então traz ela aqui, vamos conversar com ela, eu quero saber o que aconteceu na visão da testemunha. Eu preciso saber o que sua prova testemunhal sabe, né? Eu preciso entender, montar a estratégia, né, no caso. Eu preciso analisar, ver o que é possível fazer. Porque ouvindo a testemunha, você pode decidir não ouvi-la no processo. Você pode perceber que ela está claramente com a intenção de ajudar a parte. Aí você não ouve. Ou você esclarece dúvidas que ela tem sobre o dia da audiência, sobre a questão do juiz, né? Tudo isso é prudente fazer. Instruir a testemunha é diferente. Instruir a testemunha, você fala, olha, você conta que entrava a tal horário. Você fala que saía a tal horário. Você fala que não ocorreu o acidente. Você viu o acidente? Vi. Não, mas você fala que não ocorreu o acidente. Mente para o juiz. Mas eu não posso ser preso? Não, é besteira, não vai não. Isso é instruir a testemunha. É você pedir para ela mentir, adaptar os fatos, né, ao que você quer. Isso é errado. Agora, o advogado conversar com as testemunhas, analisar o que aconteceu, é prudente. Ele monta a sua estratégia. Inclusive, não é surpreendido, diminui a chance. Não sei o que ainda acontece, mas diminui a chance de ser surpreendido no meio de uma audiência. Eu tive um caso, quando eu era advogado, que sofreu, o reclamante entrou com a ação, ele estava pela empresa, ele havia perdido um dedo. Conversando com o patrão dele, ele falou assim, não, esse cara aí quis perder o dedo de propósito, isso daí é que ele quer perder o dedo.
para poder ganhar dinheiro. Imagina, a máquina lá é segura. Aí eu falei, deixa eu ver a máquina, vamos lá ver. Aí eu analisei a máquina e ela era de alta periculosidade e ainda não tinha os equipamentos de proteção. Né? Eu conversei com as testemunhas, todos confirmaram. Né? Aí o advogado prudente não tenta enganar o juiz. Ele analisa o que acontece. Não adianta você querer mudar a realidade dos fatos na frente do juiz. Pode acontecer de você conseguir? Pode, mas é natural que a realidade apareça. A testemunha, ela é advertida que é crime, que vai pagar multa. Então, em regra, quando chega na hora que o juiz adverte, ela conta a verdade. Então, é muito importante o advogado ele ser esse detetive, ser o juiz, o primeiro juiz da causa. Nesse caso que eu estou falando, por exemplo, eu conversei com o dono e falei, olha, desse jeito, nós vamos perder. Está muito claro, um exame pericial nessa máquina, você já perde. Testemunha que as suas testemunhas já mostraram fatos que são complicados, ele vai ter testemunha do lado dele, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma conciliação. Então, o bom advogado, ele faz isso, ele analisa o caso, ele ouve a testemunha, monta uma estratégia, né? Não instrui a testemunha, aí é ao contrário, não deve instruir. Eu estou falando, às vezes alguém fala, pensa, mas aí é utópico, está no Brasil, faz do jeitinho. Olha, a questão não é inteligente instruir. Como eu falei no início da nossa conversa, o advogado, ele constrói a sua imagem. Depois de um tempo, o juiz conhece o advogado. O advogado que trabalha de forma idônea, que não leva testemunha para mentir, o advogado que é correto, ele ganha credibilidade. E, obviamente, que isso ajuda no trabalho dele. Agora, o advogado que vive levando testemunha para mentir, chega lá com uma testemunha, eu já falei, esse advogado aí de novo. Certeza que instruiu a testemunha de novo. Mesmo que em nível inconsciente, o juiz vai pensar nisso. Porque ele está construindo uma imagem negativa dele. Então, não é inteligente, né, você trabalhar de forma errada, agir com má fé, né, instruir, querer mudar os fatos. Né? Pega lá o CPC, age como litigância, comete litigância de má fé. Tudo aquilo lá não é inteligente. O inteligente é você trabalhar com boa fé. Você constrói uma imagem, uma credibilidade, e não tenha dúvidas que, inclusive, com a sociedade, você passa a ser procurado por causa disso. Né? O pessoal passa a te procurar porque você sabe que é um advogado correto. Né? Então, isso repercute tanto no fórum quanto com os clientes. O espertão que instrui a testemunha pode, às vezes, ganhar uma ação rápida, ganhar um dinheiro rápido. Só que, com o tempo, ele vai ficando conhecido como espertão. Né? Então, ele perde credibilidade, perde clientes, perde ações. Contrário, né? Se você fizer uma boa construção, tanto com a sociedade quanto no fórum, é verdadeiro. Né? Até o outro advogado já passa a ter confiança em você. Você chega para o advogado e fala, olha, a proposta de acordo é essa, porque eu tenho documento, eu tenho isso, tenho aquilo, eu vou ganhar ação. Aí o outro advogado, não, tudo bem, então vamos fazer um acordo. Você passa a ter credibilidade, inclusive, com os colegas advogados. É como eu vejo. Perfeito. Você agir corretamente, você vai criando a sua imagem, você vai. Você pode até levar mais tempo para criar a sua cartela de clientes, mas você cria uma credibilidade que depois que você pega a fama, né? Depois é difícil de tirar, né, Breno? Depois que você pega uma determinada fama, de ser um advogado, por exemplo, que instrui, que é desonesto, depois é difícil de desconstruir isso. Então já é bom começar da maneira certa, construindo uma imagem de competência, de um advogado que faz as coisas corretamente, trabalhando diariamente essa imagem e agindo corretamente, porque é um caminho, às vezes até um pouco mais devagar para conseguir o cliente, mas um caminho certo na advocacia, né? Porque depois que você pegou a fama de advogado ruim, que faz coisas erradas, é difícil de tirar, né? E vamos para a última pergunta, e aí
Na verdade, não vai dar tempo. Ai, que pena. Eu queria perguntar sobre tecnologia para você, mas já é 5 para as 9. Não vai dar tempo de perguntar da parte de tecnologia. Mas eu gostaria de te perguntar de uma frase ou um filme que você goste muito, que te inspire, e pedir para você dizer o porquê que você escolheu essa frase ou esse filme. Tá bom, vamos lá. Eu gosto muito das mensagens e frases do Chico Xavier, né? Tanto as psicografadas quanto a que ele mesmo disse. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. E por que que eu gosto dessa frase? Porque realmente eu acredito que nós devemos sonhar com um futuro melhor, com um mundo melhor. Nós devemos estabelecer metas pessoais, tanto profissionais, quanto de evolução como ser humano, quanto de ajuda à sociedade onde você está inserido. E além de sonhar, né, estabelecer como concretizar isso. Né? Então, concretizada no amor, ou seja, dedicação, esforço, carinho. Como eu falei, eu era um aluno mediano e passei a sonhar em ser juiz do trabalho. A partir do momento que eu sonhei com isso, eu passei a me dedicar com muito carinho, com muito amor. E tem aquele que quer passar no concurso, ele tem que ter aquele sentimento, inclusive, de estou perdendo tempo. O que, que é isso? Eu estou lá no cinema e falo, poxa, eu poderia estar estudando. Estou na casa de um amigo, estou assistindo um jogo de futebol e falo, eu tinha que estar estudando. Né? Então você tem que estar com essa vontade de realmente se dedicar, perseverar, fazer tudo com muito carinho, dedicação, concretizando aquilo que você sonhou. Como o Marcel disse agora, perseverança. Você tem que perseverar, lutar em tudo. Né? Tanto a parte do concurso, quanto a advocacia, a área acadêmica, os projetos sociais, os projetos da família, individuais. Eu gosto muito dessa frase, eu me identifico muito com essa frase por causa disso. Muito obrigada pela sua contribuição, por estar aqui conversando com a gente. Aprendemos muito com você. Foi uma live maravilhosa. O pessoal aqui já te elogiando, falando, o Dr. Breno não é mediano, é excepcional e dedicado. Ele é suspeito, Só é eu amigo fala isso. O pessoal adorou, muito obrigada. Foi uma noite, assim, aprendemos muito, né? Aprendemos sobre advocacia, sobre o concurso de juiz, sobre o que faz o juiz do trabalho, né? Porque na sala de aula a gente explica, mas é diferente você ver uma pessoa que exerce a profissão falando da profissão, né? Traz uma outra vivência para o aluno, né? E também essa tudo que você passou, essa experiência que você passou. Então, espero que vários alunos, eu tenho certeza que estão aí inspirados para estudar, para também buscar os seus sonhos na vida profissional. E como você falou, né? Não importa o nome da faculdade, não importa a medalha, não importa título, o que importa é você querer atingir um objetivo e se dedicar, né? Ir atrás, Com correr atrás certeza. do sonho. Ter o sonho e lutar por ele, não é verdade? É E isso você mesmo. se dedicou muito, porque eu me lembro muito bem de você andando com os livros. Tinha uma época que também colocava no rádio do carro e ouvindo os artigos, eu ia ouvindo junto, ia ouvindo você, os artigos. No oral, gente, o Breno fazendo oral e nós morrendo assistindo. É pior ver a pessoa fazendo oral. Mas É graças a pior Deus mesmo. está aí, é um jeito maravilhoso. Temos um orgulho, eu como irmã, né? Tenho um orgulho imenso do profissional que você que faz com tanto amor a profissão. Muito obrigada por tudo e por estar essa noite aqui comigo, uma noite tão especial que é Dia dos Professores. Tá E eu ótimo. aproveitar a sua presença para homenagear a nossa mãe, né, que está assistindo a live, Mãe Coruja. Obrigada, mãe, nossa inspiração.
Dona Maria Onice, professora